Olá novamente, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a candidatura de terceira via de Robert F. Kennedy, RFK. Se vocês lembrarem dos vídeos originais, havia mencionado que é uma candidatura de origem democrata, né? Ele afastou-se do partido ao perceber que não haveria espaço para contestar a candidatura de Biden no seu partido, mas que é bastante questionável que ele iria disputar efetivamente votos democratas com a chapa do partido. Dado seu histórico de afinidade com teorias da conspiração para com vacinas, questionamento do Anthony Fauci e da estratégia contra a Covid implementada pelos democratas, e sinais extremamente estranhos expressando simpatia para com aqueles que invadiram o Capitólio no 6 de janeiro. Ao que tudo indica, inclusive a própria campanha do Trump parece reconhecer isso, em verdade ele parece estar subtraindo apoio dos republicanos. Algumas pesquisas eleitorais, inclusive, indicam que ele estaria tirando o dobro do número de eleitores do GOP do que de democratas. Isto é, obviamente, música para o ouvido do Biden e agora da Harris, e tudo isso parece ter sido por desenho de uma estratégia implementada pelos democratas, retratando RFK como uma figura isolada, sem apoio e que não representa o partido ao qual seu nome, por motivos históricos, está associado. E o mais interessante é que eles nem precisaram inventar muita coisa. O próprio RFK é uma fonte quase ilimitada de frases e colocações e posicionamentos que destroem a sua própria credibilidade. Primeiramente, falou que o Biden é mais uma ameaça à democracia do que Trump em mais de uma ocasião. Uma representante sênior de sua campanha responsável por conseguir votos para registrá-lo em todos os estados como opção na urna, falou em eventos públicos que os eleitores de Kennedy e de Trump têm um inimigo em comum, Biden. Ela também disse que no dia seguinte à eleição, caso Trump ganhe, ela não se incomodará muito, mas que se for Biden o reeleito, será um péssimo resultado, centrando toda a sua apresentação em como os eleitores de Biden deveriam negar votos para favorecer Trump. E que um dos esforços mais estratégicos que eles estavam perseguindo é o de uma mudança na regra eleitoral de Nebraska que favoreceria Trump em caso de um empate exato no colégio eleitoral. Além de deixar claro que a única forma que Trump levaria Nova York seria com um êxodo massivo do voto democrata do Biden em prol de RFK. E que eleitores independentes e mais republicanos deveriam migrar para a Pensilvânia e fazer campanha batendo as portas para convencer eleitores indecisos do estado a abraçar o projeto do RFK ou Trump. Verdade seja dita, essa pessoa foi demitida da campanha, mas os democratas, pelo visto, conseguiram usar muito bem esta história para representar a RFK como apenas uma extensão do trumpismo. Aparentemente, a própria campanha do Trump lá no início também via o RFK como uma arma para desgastar Biden, mas se deu conta de que eventualmente estava competindo com o RFK, principalmente com aquele público mais conspiratório, menos informado, com menor nível educacional e mais suscetível a conspirações em redes sociais. A perfeita ilustração deste fato é como Steve Bannon e Alex Jones, dois dos maiores conspiracionistas e propagadores de muito conteúdo de ódio e racista, estavam muito empolgados com a candidatura do RFK lá no início. E várias fortunas que apoiaram o Trump nos pleitos anteriores estavam financiando RFK antes de passar a focar no Trump novamente. Então vamos falar das chances do RFK. No sistema americano é muito difícil lançar uma candidatura de terceira via. Republicanos e democratas já estão consolidados e já têm representação em todos os estados, enquanto outros partidos, como os verdes, os libertários, precisam passar por alguns roteiros, algumas burocracias, mas estão presentes também. Às vezes faltando um estado ou outro, mas já tem um espaço razoavelmente garantido. Já uma candidatura independente precisa levantar assinaturas estado a estado e passar por ritos burocráticos estado a estado para estar presente no pleito como independente. Sabendo que não seria um processo fácil, a campanha do RFK foi muito criativa e decidiu implementar uma estratégia de fazer alianças com pequenos partidos estaduais, que lhe dariam espaço como seu representante na urna no dia da eleição. Isto aconteceu em Michigan, onde ele se registrou com o Partido da Lei Natural, e também na Carolina do Sul. Contudo, um juiz de Nova York parece ter matado de uma vez por todas suas chances de ser candidato no estado de Nova York, um dos maiores colégios eleitorais do país, o que leva a crer que as suas chances de vitória são zero e que seus esforços são um gasto de dinheiro e tempo.
Para piorar sua situação, a avaliação das assinaturas que ele obteve no Arizona indicam que o Super PAC associado a ele estaria à frente do esforço de coleta de assinaturas. Ah, qual o problema? Um Super PAC é uma instituição, a princípio, independente e que não conversa com o candidato, mas que pode levantar fundos para ajudá-lo. É uma forma extremamente ingênua de fingir que dinheiro não está influenciando candidaturas, mas as regras que estão aí para fingir esta separação podem efetivamente ser acionadas, e parece que estão sendo e serão uma complicação para o RFK. Enquanto o site de candidatura do RFK indica que ele está presente em quase todos os estados a esta altura, efetivamente ele está presente em talvez uns 19, 22 estados. O que novamente torna questionável o esforço de tempo e dinheiro nesta empreitada. Outros fatores mancharam a imagem do Kennedy. Irmãos, irmãs, tios, tias, parentes do próprio RFK e também atuantes na política do Partido Democrata desde o falecido ex-presidente participaram de um evento público com Biden endossando-o ainda em abril. Além disso, vários colegas ambientalistas de quando o RFK era um advogado por esta causa no início de sua carreira antes de entrar efetivamente na política, fizeram apelos públicos para que ele desistisse da campanha. E nos últimos tempos ele só aparece no noticiário por causas bizarras, como um médico que diz ter encontrado um verme morto no cérebro do RFK numa cirurgia. Ou uma história de como uma vez o Kennedy caçou um urso e, arrastando a carcaça no seu carro, teve que largá-lo no meio do Central Park porque precisava pegar um voo e não, obviamente, poderia despachar o animal. Tudo isto resultando em sua ausência no primeiro debate, aquele debate vexaminoso do Biden. Os democratas tinham avisado que teriam equipes legais inteiras dedicadas estado a estado para barrar sua presença nas urnas dos estados, assim como tentariam sabotar sua participação nos debates. Esta conjuntura de fatores e a estranha relação que o RFK teria com sua vice, aparentemente encontrando-a uma vez a cada mês apenas, coincidem com a aparente falta de recursos que ele está enfrentando. E fontes indicam que recentemente ele teria procurado a campanha de Harris para negociar uma desistência em troca de um apontamento em seu possível governo. Sua vice nos últimos tempos está indicando que não parece crer na vitória e que pessoalmente seria mais a favor de abandonar a disputa e endossar Trump, que muito rapidamente veio a público para dizer que daria um posto sim ao RFK em seu governo caso ele abandone a disputa. É muito curioso ver como a candidatura do RFK, vista inicialmente como mais potencialmente danosa para os democratas, parece estar até mesmo amedrontando agora o GOP. Com todos estes fatores, não me surpreenderia se até o fim de agosto ele abandone sua candidatura. Por hoje é só, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.